Então, pessoal, retomando aí a aula, né, depois do intervalo, então nós deixamos essas tarefas aqui, né, sobre a equação de Dirac SO3 livre e com acoplamento eletromagnético. Você queria fazer uma pergunta no final da aula? Eu não entendi direito o primeiro exercício. Talvez seja porque eu não sei transformar. Qual o primeiro? Qual foi o primeiro exercício? Derivar o J. Aí você falou da transformada de Fourier, mas eu não sei transformar de Fourier. Você não sabe ainda, né? Quer dizer, a transformada, quer dizer, o que a gente está dizendo é o seguinte, onde você tem essa derivada, quer dizer, onde a transformada de Fourier, ela está ligada, né? Quer dizer, quando você tira uma derivada, vamos dizer, o que é? É a representação integral de Fourier. Imagina que você tem uma função que dependa do tempo e da posição. Então você pode transformar, quer dizer, reescrever essa função, expandir essa função como uma espécie de uma soma contínua de ondas planas, de ondas senoidais ou cossenoidais. Você faz isso aqui, você associa essa variável t, uma variável ômega, que vai ser interpretada como a frequência, e associa a essa variável de posição uma variável vetorial, que vai ser interpretada como o chamado vetor de onda. E você diz que essa função, nessa nova base que você vai expandir, ela tem uma série de coeficientes. Eu vou fazer o análogo com vocês já. Vamos aplicar. E você vai expandir numa base das chamadas ondas planas, que são ondas senoidais e cossenoidais, que você dá essa representação aqui. Ali capa X, né? A parte espacial e a parte temporal. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um cosseno de kx menos ômega t e um seno de kx menos ômega t. Então, é alguma coisa que tem um caráter modulatório. Mas o que você está fazendo aqui, basicamente, é como se você tivesse a seguinte coisa. Imaginar que você tem uma grandeza f, que você vai expandir em termos de uma base, né? Você vai ter aqui coeficientes AN, e aí você vai ter aqui expandir uma base de vetores, epsilon n, vamos colocar assim. Então, os coeficientes da base são o que a gente chama de transformada de Fourier da função. E esses vetores de base, você está expandindo uma função numa base de funções. Quer dizer, não é uma base de vetores, mas é uma base de funções. São essas funções aqui, a função de base. Então, você está dizendo que você está expandindo uma função em termos de função oscilante. Está tentando ver como é que você pode aproximar uma função em termos de senos e cossenos. Isso que seria a ideia da representação de Fourier, que você chama isso aqui de transformada de Fourier. E você pode inverter essa relação. Se você quiser calcular a transformada de Fourier de uma função, você vai fazer, você quer calcular esse objeto aqui. Então, usando a ortogonalidade no sentido da função delta de Dirac, desses vetores de base, você vai inverter. Você vai dizer que essa transformada de Fourier, ela vai ser dada você vai integrar em tx agora, a tua função f de tx, e aqui então, se você fizer essa operação aqui, você ganha a transformada de Fourier de uma função. Então, você pode sempre representar, quer dizer, calcular o que você precisar de uma função indo para o chamado espaço de Fourier. Você, ao invés de trabalhar no espaço Tx, você trabalha no espaço ômega-k. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, quando você está pegando o nosso campo, a gente, na verdade, fez a expansão. É como se a gente pegasse aquele campo espinorial, sim. Cada componente daquele campo se comporta como uma função de Tx. Então, nós estamos dizendo o seguinte. A gente está dizendo que a componente psi-alfa de Tx, ela vai ser representada pela sua expansão em onda plana. Vamos botar aqui d ômega, a gente normaliza assim, d ômega sobre 2π, d2k sobre 2π. Cada setor do espaço de Fourier recebe um 2π. Aqui recebe um 2π a terceira, porque tem capa x, capa y e capa z.
Então aqui a gente vai ter a transformada de Fourier dessa componente. E aqui vamos ter a onda plana. E aí qual é o que é interessante desse espaço de Fourier? Quando você deriva em relação ao tempo, a função, no espaço de Fourier, quer dizer, derivar em relação ao tempo, a derivada temporal entra aqui nessa integral, porque ela não é em t, e vai bater na onda plana, e aí vai produzir o menos e ômega. Então, derivar em relação ao tempo a função, no espaço de Fourier, a operação correspondente é multiplicar por menos e ômega. Então, aquilo que é uma operação diferencial no espaço de coordenadas se torna uma operação multiplicativa no espaço de Fourier. Então, você está passando de um espaço para outro. Você está fazendo as mesmas operações na função, mas você está olhando a função sob o ponto de vista de dois espaços distintos. Então, o que é derivar temporalmente no espaço de configurações, se você está trabalhando no espaço de Fourier, com as componentes de Fourier, você está multiplicando por ômega. E a mesma coisa vai acontecer para o gradiente. Quer dizer, tirar o gradiente de uma função no espaço das coordenadas é tirar o gradiente dessa exponencial aqui. E aí, quando você tirar o gradiente, você vai produzir um fator πk. Você vai produzir πk vezes a transformada de Fourier da função. Então, muitas vezes é conveniente a gente trabalhar no espaço de Fourier, porque aquilo que é derivada no espaço é operação multiplicativa no outro espaço. E a gente resolve muitas equações diferenciais parciais usando transformadas de Fourier. É um método bastante útil. Tá? Então, não precisa ir para o espaço de Fourier para fazer essa tarefa, não. Eu só estava dando uma interpretação daquilo que pudesse ser o que vocês queriam obter a partir desse gradiente. Esse gradiente, quer dizer, quando a gente fala de um gradiente na equação de movimento, se eu quiser pegar a minha equação, vamos pegar aqui uma equação que seja essa, tipo a equação de Fly-Gordon, como a gente tinha dado, né? Uma equação de onda, 1 sobre V2 dt2, menos Laplaciano, vamos dizer assim, de uma função f de px. Então eu vou escrever essa expressão aqui no espaço de Fourier. Então nós já sabemos, a derivada temporal do espaço de Fourier, ela vira menos e ômega. O gradiente vira menos e kappa. Então, o Laplaciano é a divergência do gradiente. Então, a divergência pega o I kappa, o gradiente pega o I kappa. E aqui fica a transformada de Fourier da função. Então, essa mesma equação, que é uma equação diferencial parcial, que é a equação de onda do espaço das configurações, no espaço de Fourier, ela vai ficar essa equação aqui, menos ômega 2 sobre V2 mais K2 e tio de kappa, tio de ômega k, então igual a zero. Então, essa é a informação que está aqui, é a informação que está aqui, só que aqui é vista no espaço das coordenadas e aqui é vista no espaço de Fourier. E aí, claro, se você quer ter soluções não triviais dessa equação, que você espera que a transformada de Fourier seja não trivial, porque essa função aqui ela é escrita em termos dessa transformada de Fourier. Então, para que isso aqui seja não trivial, a relação que você tem, isso aqui então seja zero, para satisfazer essa equação. Então você tem que ômega 2 é igual a V2 módulo de K ao quadrado. Ou seja, ômega igual a V módulo de K. Então, no espaço de Fourier, aquilo que é a equação do campo no espaço de Fourier é a relação de dispersão para você, a relação que te relaciona frequência com comprimento de onda, porque na verdade ômega, né? Então aqui a gente tem ômega igual a V, o vetor de onda, ele é 2π sobre o módulo do comprimento de onda. Né? Se a gente quiser, a gente pode representar essa frequência angular pela frequência usual, 2π vezes μ, né? E aí a gente tem a relação famosa de lambda vezes μ e a velocidade. Quer dizer, o comprimento de onda vezes a frequência da velocidade de propagação. Mas a relação de dispersão, ela é a informação da equação de campo no espaço de Fourier. Isso é tão útil, a gente usa muito isso. E como é que você relaciona isso com o exercício? Oi? Como é que você relaciona isso com o exercício? Eu não peguei direito o que era para fazer o exercício também. Não, o que é para fazer o exercício
Não, como é que eu relaciono isso com o exercício? É isso aqui. Eu estou dizendo que, por exemplo, no caso lá do campo escalar, né? Quando a gente fez a relação, quando a gente tirou a equação de continuidade por campo escalar, a gente tinha isso aqui. A densidade ela era interpretada como sendo o campo escalar vezes a sua derivada, era uma coisa assim. Menos a derivada tem menos o estar contra. E o J, corrente, no campo escalar, quando a gente tirou a equação de continuidade lá no caso anterior, né, no campo escalar, a gente chegou a isso aqui. Isso aqui era para nós e estar gradiente de menos gradiente de estar vezes φ. Então a gente viu o seguinte, esse termo aqui, que é a corrente, o que é gradiente no espaço dos momentos? Se eu vou olhar essa expressão no espaço de Fourier, esse objeto aqui está virando um vetor de onda. Então, no espaço de Fourier, a corrente, ela carrega aquilo que é o vetor de onda, K, né? E a gente sabe lá da relação, se a gente quer fazer uma interpretação corpuscular para isso, a gente sabe que a gente associa a esse vetor de onda um momento. O princípio da dualidade, o princípio chamado da complementaridade. Então a gente na verdade está dizendo que essa corrente ela descreve um fluxo, ela está levando alguma coisa como se fosse uma velocidade, a velocidade de propagação de alguma coisa. Pode ser a velocidade com que você propaga o spin, uma carga, quer dizer, é um fluxo de alguma grandeza que está em boa, é isso que eu estou querendo dizer. Certo? Então no espaço de Fourier fica mais clara um pouco a noção do que essa corrente representa. Era só isso, por isso que eu chamei a atenção do espaço de Fourier. Mas o exercício que eu quero que vocês façam é simplesmente ir um passo além da relação de dispersão. Da mesma forma que a gente mostrou que DDT de psidade é psi, né? Mas eu acho que era isso aqui, mais A, mais divergência, né? De A, psidade, sigma, psi é igual a zero, então a gente fala, então tem uma relação de continuidade. Essa grandeza aqui representa uma grandeza, uma densidade escalar de alguma coisa que está se conservando, e isso aqui é o fluxo, é a corrente que descreve o fluxo dessa grandeza. Quer dizer, se isso aqui for uma massa, isso aqui é uma corrente de massa. Se isso aqui for uma carga, isso aqui é uma corrente de carga. Se isso aqui for um spin, isso aqui é uma corrente de spin. Quer dizer, essa grandeza que representa uma densidade de alguma coisa. E essa grandeza aqui é a corrente que descreve o fluxo desse objeto aqui. E aí, o que eu estava pedindo para vocês no exercício é, usando as próprias equações do campo psi, gerar uma equação para essa grandeza. O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso J. Então, agora se eu tiro, quer dizer, eu tirei essa equação de continuidade, foi DDT desse ρ ligado à divergência desse J. E agora, o DDT desse J vai estar ligado à divergência de quê? Igual a zero. Deve sair uma equação de continuidade. E aí, essa equação de continuidade vai estar medindo, né, o fluxo de alguma coisa. O que seria isso aqui? Qual é a interpretação disso? A mesma coisa que a gente fez com o campo escalar. Isso, a mesma coisa que a gente fez com o campo escalar. Só que agora com uma interpretação. Lá também era para ter uma interpretação, porque eu deixei a tarefa para vocês. Vocês não só fez o cálculo, não pensou não? A tarefa lá era para fazer o cálculo e interpretar. Foi uma coisa absurdamente grande. Pois é. É porque a gente não vai interpretar. Como é que você vai tocar a nona sinfonia de Beethoven? É grande, então eu não vou interpretar porque ela é grande, ela é imensa. Mas cada pauta, cada compasso é interpretado. A mesma coisa que cada tempo tem que ser interpretado. Certo? É a tarefa, para pensar. Mais ou menos. Vamos lá. A gente já está voltando a outras coisas. Vou caminhar um pouquinho para a gente fazer o caso vetorial. Começar a fazer o caso vetorial. E depois a gente se preocupa porque a gente daqui a pouco vai começar a misturar tudo. Vetor, com espinor, com tensor.
Vamos caminhar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Pensar no caso de campos vetoriais. E vamos pegar, por exemplo, a gente pode pensar várias coisas, depois eu vou deixar outras tarefas, mas vamos pensar um caso por excelência vetorial, uma coisa bastante assim, notável que seja campo vetorial. É o campo eletromagnético. Então, vamos imaginar como exemplo de trabalho, para a gente tentar construir alguma coisa, né? Então, um exemplo de trabalho. Claro que isso aqui não é a única coisa do campo vetorial, existem muitas outras coisas, eu vou deixar depois como tarefa. Mas para começar o exemplo de trabalho, vamos pensar no campo eletromagnético. Que é notavelmente o caso de dois campos vetoriais, né? Quer dizer, o campo eletromagnético descrito pelos campos A e B. Então a gente tem lá as equações de Maxwell, né? Essa coisa do Xi, teve uma menina que trabalhou com você em Londrina. Ah, sei. Mochilinha. Essa mochila você poderia botar no ar. Não está no Professor Global, não? O professor Global escolhe as coisas, depois ele não está mais onde. Eu falei com o Tchau que isso, a gente vai, eu vou esperar agora um período que eu tiver mais tempo de eu sentar com o Tchau, para a gente reformar. Tem muita coisa escondida ali que às vezes, até hoje você tem dificuldade de achar. Eu acho que tem que botar alguma coisa por ano, tem que fazer um ou então vamos separar, eu vou botar tudo em ordem, porque a gente bota assim, eletromagnetismo, tem um monte de coisa ali. Eu vou botar cada coisa, botar umas 2 páginas, botar um tipo assim, mix de apresentação. Eu vou fazer, mas eu tenho a impressão que era um trabalho de conclusão de curso de graduação. Flávia é o nome da menina. Se não está no Professor Global, eu tenho, eu mando domingo para vocês por e-mail. Isso. Tá? Que foi sobre equações de gerais. Está muito bom ali. Tá bom, ela fez tudo direitinho. Eu não sei se a gente botou no Professor Global, mas eu O tenho a impressão que Global tá. Eu sei que foi pedido para colocar. Ah, é, né? Eu procurei. Tá bom. Mas já não. Achou. Eu vou passar para vocês, tá? Depois a gente recoloca isso aí. Tá bom. Professor, Oi? eu estava na pergunta agora. No final da aula eu posso falar contigo sobre aquele canção que eu fiz aqui, mas não saiu depois. Ah, tá. Você me mostra que eu te digo em que direção. Tá certo. Então, campo de Maxwell. Campo de Maxwell então a gente vai trabalhar. A gente sabe que as equações de Maxwell, né, elas nos indicam, né, que os campos elétricos são derivados de campos mais fundamentais, que são os potenciais eletromagnéticos. Então, a gente vai escrever assim. Então, nós temos o caso agora, né, na verdade, são 2 campos vetoriais, o campo E e B. Mas como a gente do eletromagnetismo remete à discussão do campo eletromagnético, há 2 campos mais fundamentais ainda, que são o escalar, potencial escalar e o potencial vetor. Então, ao invés de trabalhar com E e B, em termos de equação de Maxwell, o que aparece para nós são os campos E e B. Então, nós temos lá divergência de E. Ou seja, a gente esteja trabalhando com o campo eletromagnético livre, no vácuo. Sem interação, sem nenhuma fonte. Então, a gente tem a divergência de E igual a 0, o tempo rotacional de E, pela equação de Faraday-Lenz, né? Menos dV/dt. Tá. Depois nós temos a divergência de B igual a 0. Temos, né, a rotacional de E, rotacional de B. Então, são as equações de Maxwell, lidas no vácuo, da forma mais simples possível. Bom, só que essas equações, elas são equações de primeira ordem nos campos E e B, mas elas são equações de segunda ordem nos chamados potenciais. Né? Essa equação aqui vai produzir um laplaciano de φ, que vai produzir a derivada temporal da divergência de A. Então, teria 2 derivadas atuando no átomo, uma temporal e uma espacial.
essa equação aqui vai me dar rotacional de A, vai me dar gradiente da divergência, menos Laplaciano. Então vai ter sempre equações com derivadas seguidas. E essas duas equações aqui são as equações que a gente chama de identidades. Elas não são equações diferenciais independentes, no sentido de que, se eu tirar o rotacional do campo elétrico, né, vai ter rotacional de E, vai ficar igual ao rotacional do gradiente, que é zero. E rotacional de A, que é B, então vai ficar menos dB dt. Se eu tirar a divergência aqui, ela dá automaticamente zero. Então, essas duas equações, são essas duas equações que elas são esquecidas, porque elas que sugerem a passagem dos campos para os potenciais. Quer dizer, as soluções dessas duas equações aqui são essas aqui. Para ter rotacional de E igual a menos dB dt, divergência de B igual a zero, basta eu ter isso aqui. Então, essas duas equações aqui, elas ficam excluídas, né, como equações dinâmicas. Elas seriam, porque elas já foram resolvidas. Quando eu escrevo o campo em função dos potenciais, eu, na verdade, já estou satisfazendo essas duas equações. Então, agora, se eu quiser fazer uma descrição em termos de Lagrangiano, que me dê essa equação de campo e essa equação de campo, eu vou obter só essas duas equações de campo sem a necessidade de pensar mais nessas, porque essas duas equações já me remeteram do campo para o potencial. Então, o que nós vamos ter que escrever é o Lagrangiano para os potenciais φ e A. Então, o problema eletromagnético, do ponto de vista de uma teoria de campos clássicos, né, o que a gente faz, o procedimento é esse. As chamadas equações homogêneas de Maxwell, né? As chamadas equações homogêneas, quando a gente tem fonte, né, que a gente tem fonte é aqui. Se a gente tem uma densidade de cargas, aqui aparece, vamos dizer assim, um ρ sobre ε0. E se a gente tem uma densidade de corrente, aqui aparece um I0J. Então vamos colocar assim, vamos colocar isso aqui. Vamos tirar, vamos dizer que o campo de Maxwell não esteja ali. Mas tendo ou não tendo cargas e correntes, essas equações são sempre verdadeiras. E aí, a solução dessas equações são essas aqui. Então, quer dizer, quando a gente expressa os campos em função dos potenciais, na verdade, a gente já resolveu essas equações. Então, elas estão fora de jogo agora. Quando eu saio, né? Quando eu digo, o meu problema eletromagnético, ao invés de trabalhar, apesar das equações de Maxwell serem equações para E e B, como campos dinâmicos, eu vou passar daqui para cá. Esses são meus verdadeiros campos. Até porque qualquer curso de mecânica clássica aí já mostrou para a gente, né, que quando nós estudamos a dinâmica de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo, nós não colocamos o campo E e B no Lagrangiano, nós colocamos os potenciais. Então, os potenciais são, quer dizer, a descrição do campo eletromagnético, ela está toda realmente nos potenciais. A partir dos potenciais eu tiro os campos. Normalmente, na física mais básica, a gente trabalha com E e B. A gente não olha para os potenciais, mas, na verdade, o que é fundamental do campo eletromagnético, a física do campo eletromagnético, ela está aqui. Apesar de a gente dizer, esses potenciais são não físicos, porque eles são sujeitos a transformações de gauge, tudo bem. Mas, a partir deles, a gente gera as grandezas físicas. Mas, para nós, as grandezas, os campos fundamentais são esses campos. É isso aqui que está me dizendo qual é o meu fenômeno eletromagnético está aqui. E se a gente observar bem, o campo E e o campo B, esse cara aqui é um vetor. Esse cara aqui é outro vetor. Então, nós temos 6 componentes aqui. Aqui, nós temos 4 componentes. E eu quero, no final do dia, descrever 2 graus de liberdade. Tudo que as equações de Maxwell dizem é que o fóton se propaga transversalmente. Então, o fóton só tem 2 graus de liberdade. Ou é o campo elétrico ou o campo magnético que eu vou usar para descrever a onda que está oscilando no plano ortogonal à direção de propagação. Então, para eu poder chegar a 2 graus de liberdade, eu preciso... Essa descrição aqui é muito mais conveniente, porque a gente usa a simetria de gauge, que é aquela simetria que deixa invariante o E e o B, e usa a equação de campo e fixa de 4 para 2. Então, isso também é explicado no curso de eletromagnetismo, eu não vou retomar essa discussão aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, para descrever do ponto de vista da teoria, seja também do ponto de vista da teoria quântica de campo, quando a gente vai quantizar o campo, a gente vai quantizar esses objetos aqui
e não esses objetos. Então, esses aqui são os verdadeiros, né? São as verdadeiras variáveis dinâmicas do programa. Então, assim, são os verdadeiros campos, vamos botar assim, fundamentais. Já deu algum prêmio Nobel? O quê? A medição de Fiat? Não, que eu saiba. Ah, não, quer dizer, tem o efeito Aharonov-Bohm. Não, digo assim, prêmio Nobel. Não, que eu saiba, não. Não. Acho que não. O Aharonov-Bohm, que o lugar mais próximo de você ter uma detecção, uma detecção indireta do fio do ar é o efeito Aharonov-Bohm. E o Caixa também. É, o Aharonov-Kasher também, né, que é mais recente. Mas assim, que eu saiba, não. Mesmo aquelas fases de Berry também, elas são coisas mais fundamentais do que isso. As de Berry já deu o prêmio Nobel, né? Não era por isso aí. Bom, são fases topológicas, Uma interação do átomo e do íton. Quero ir. Sei. Eu não feito disso aí, mas eu tenho algum modelo que Tem. E interno átomo. Tem. Jan Simons. A gente vai ver aqui. A teoria de Jan Simons, ela te dá exatamente isso. Você começa a misturar o campo com o potencial. Mas eu digo, isso aí. Não deu o prêmio Nobel. Não, porque o que deu o prêmio Nobel de supercondutividade, né, foi mais o, vamos dizer, High-T-C, BCS e depois a High-T-C, mas assim, deu mais para o aspecto da fenomenologia, não tem nenhuma teoria, a não ser BCS, mas assim, teoria de campo, que deu o prêmio Nobel para supercondutividade. Assim. Porque Jan Simons é isso. Para mim, Jan Simons a gente vai... chama 3 dimensões. 3 dimensões, é uma coisa planar. Então, vamos fazer aqui, na próxima aula, vamos fazer o caso planar, vamos fazer o Jan Simons, fazer Maxwell e Jan Simons em 3 dimensões, para a gente ver como Maxwell muda de acordo com a dimensão, por causa daquela discussão que a gente teve, né, sobre o rotacional. O B, o rotacional. Esse campo aqui, ele não sente dimensionalidade, porque esse campo, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. O vetor, à medida que eu mudo a dimensionalidade, o vetor incorpora as novas componentes, mas o rotacional não. O rotacional de um vetor é muito atrelado à dimensão. Quer dizer, o rotacional de um vetor ele está intrinsecamente ligado à dimensão. Se o campo, se eu tiver num sistema bidimensional, de 2 dimensões apenas, o rotacional é um pseudo-escalar. Se eu tiver em 3 dimensões, o rotacional é um pseudo-vetor. Se eu tiver em 4 dimensões, o rotacional é um tensor. Se eu tiver em 5 dimensões, o rotacional é um tensor de rank 3. Então, o rotacional, se eu tenho em D dimensões, o rotacional, ele sempre, né, adquire, né, o caráter, né, isso aqui é sempre, vamos dizer, o rotacional de um vetor, vai ser sempre um tensor de ranking de D-2 índice. Se eu tiver em 2 dimensões, ele tem 0 índice, é um escalar. Se eu tiver em 3 dimensões, 3 menos 2, 1, dá um vetor. Se eu tiver em 4 dimensões, dá um tensor de 2 índices. Se eu tiver em 5 dimensões, o rotacional é um tensor de 3 índices. Então, o rotacional é sempre, né, ele é, na verdade, para quem sabe um pouquinho de fórmulas diferenciais em matemática, né, isso aqui, uma uniforme é um vetor, a derivada exterior de uma uniforme é um tensor de rank 2. E aí o rotacional é sempre o dual desse objeto. Então, se eu tenho o dual em D dimensões, eu tenho um objeto de rank 2, o dual de um objeto de rank 2 em D dimensões é um D menos 2. Então, o rotacional, ele sempre dimensão do espaço-tempo. Então, quanto mais dimensão eu vou, mais amplo fica o rotacional. E quanto menos dimensão eu tenho, mais pobre fica o rotacional. O vetor não, ele é sempre D-dimensional. Então, as equações de Marx... Mais amplo em que sentido? Oi? Mais amplo em que sentido? Mais amplo no sentido de ter mais componentes, porque ele é um tensor de rank mais alto. Certo? Então, por exemplo, em 4 dimensões, não 3, né? 4 dimensões espaciais, o rotacional de um vetor seria um objeto com 6 componentes, que ele é um tensor antissimétrico de rank 2, em 4 dimensões. Então, seria uma matriz antissimétrica em 4 dimensões, tem 6 componentes. Então é por isso que perde o sentido de falar de rotacional em 2 dimensões. Isso, exatamente. Em 2 dimensões o rotacional só tem uma componente, é dx a y menos dy a x e acabou. Então é um pseudo-escalar. Certo? Então as equações de Marx elas vão sentir muito o efeito da dimensionalidade pelo setor magnético. Você disse que tem 40 modelos de Marx. Tem 39. 39 extensões. 42. Hã? 42. Por quê?
Teve um lá de Gaitê. De quê? Um Gaitê. Ah. E teve um outro lá que você andou falando. Mas não está nos 39, não? Não, depois daquele 39. Dos 39 eu tenho mais 3. Eu acho que você mesmo falou mais Então 3. tem que botar na minha lista. Então, a minha lista está marcando 39. Eu atualizei minha lista em julho. Então, pode ser que depois. Aquela trabalho com Patrícia. Que eu não coloco aquilo, é autocitação. Não, mas tudo bem, eu vou colocar. Eu vou colocar na Tem que ser o lista. que é, né? Tá legal. Eu vou atualizar minha lista. Mas eu digo assim, como é que é o nome da mulher do filme? Maria? Não. Maria Bonita. Maria Bonita. Mas já esse cara se viu contigo. Por que tem as mulheres hoje? Não digo Maria Bonita, que tem Maria Bonita. As equações de Marx. Eu acho, por exemplo, um termo para Maria Bonita é justamente assumir e atenuar. Certo? Não sei se eu estou entendendo. Tá. O campo é. Você vai pegar isso aqui. Isso aí, porque isso aí dimensionalmente pode existir na equação do movimento. Certo? Agora, nem com a 4, Simon é legal como modelo, mas para medição, será que isso acontece e a gente não. Porque não teve uma Maria Bonita? Sei. Assim, Então eu acho, olha, que, por exemplo, um reflexo desse termo aqui, por exemplo, seria tipo uma coisa tipo efeito Meissner. A expulsão de linhas magnéticas de um supercondutor, ela está ligada a esse termo aqui. Então, esse termo aqui, claro, ele não está presente nas equações, nós vamos fazer agora. Marx não incorpora isso, mas um termo desse tipo poderia fazer sentido, mas numa outra descrição. Quer dizer, as equações de Marx elas não descrevem supercondutores. Então, por isso que esse termo está fora. Eu digo, você tem que ter um A e B. Isso. Tem aquele outro tipo. Isso. Ele é mais fundamental. Certo. O Marx não dá bola para aquele ali. Daí a pergunta que tem é a seguinte, será que não? A gente está querendo sempre discutir o que é a lei de Marx. Sim. O que tem nas equações, não parece equação de movimento? Tá certo. Vamos discutir isso. Então. Vamos fazer primeiro Maxwell para a gente ver como funciona. E depois vamos pensar possíveis extensões. Quais são? Quer dizer, tem muitos caminhos, mas vamos escolher alguns caminhos para a gente entender Maxwell através dessa discussão. Vamos fazer isso. Então, muito bem. Então, nós sabemos que o nosso problema é esse aqui. E aí observar o seguinte, as equações de Maxwell são equações em derivadas segundas do potencial. Então nós já aprendemos no formalismo lagrangiano, isso significa que eu devo ter derivadas na segunda potência. Então vamos pensar, quais são as possibilidades? Eu tenho que formar o que é a densidade lagrangiana? É um escalar de rotação, é um escalar sobre o grupo de rotação. Então esse campo aqui, ele pode ter, o que eu posso fazer com o campo φ? Eu posso tirar a sua velocidade, sua derivada temporal. Posso tirar a derivada temporal do campo A. Tá certo? Então eu tiro as velocidades dos meus campos. Então tem duas coordenadas generalizadas, um escalar e um vetor. Cada coordenada generalizada tem a sua velocidade correspondente. Mas a gente sabe que também a gente pode tirar as variações espaciais do campo. Como eu tenho um campo escalar, a maneira de eu medir a variação do campo escalar nas coordenadas espaciais é tirando o seu gradiente. Eu tenho um vetor. Do vetor eu posso tirar a divergência e o rotacional. Com a divergência e o rotacional, nós sabemos pelo teorema de Helmholtz que nós identificamos o vetor. Então, em princípio, meu lagrangiano, a densidade lagrangiana, ela vai ser construída em termos de todo mundo. Né? Então, vamos lá. A gente vai, primeiro, vamos pensar logo, os termos de velocidade. Vamos botar coeficientes que a gente não sabe. Vamos dizer, a gente tem um termo A de ponto ao quadrado. Posso ter um termo que vai ser mais B a ponto ao quadrado. Então, estou tendo primeiro os termos de velocidade. Vou colocar assim, os termos de velocidade. Vamos pegar agora, os termos que vão começar a medir as variações espaciais. Eu posso pegar um termo aqui que vai ser C, gradiente de φ, escalar gradiente de φ, gradiente de φ ao quadrado. Posso pegar um termo aqui que vai ser D, divergência de A ao quadrado. Posso pegar um termo que vai ser E vezes rotacional de A.
como em frente. Agora eu posso fazer também, quer dizer, eu posso misturar tudo. Posso pegar termos cruzados. Nada me impede de pegar, por exemplo... Professor, Pois não? você está usando aí sempre a condição que você quer que a sua lagrangiana seja só para o escalagem. Porque a lagrangiana é um escalar. Sim. O primeiro termo você quadrou, mas a derivada temporal de um escalar continua sendo um escalar, certo? Continua. Ali você usou a análise tridimensional ou algo do tipo? Não, é só o seguinte, se você colocar um termo que é simplesmente a derivada de um campo linear assim no lagrangiano, lembre-se que o lagrangiano está numa ação. Eu tenho um Sim, integral. você pode colocar ele como termo de borda. Ele vai virar um termo de superfície, porque a integral da derivada temporal é uma medida do campo dos bordas. Então, esse termo está descartado. Termos lineares e derivados estão descartados por isso. Né? Se eu pegasse, por exemplo, um termo também, divergência de ar, por que eu não posso colocar um termo que é divergência de ar? Porque, de novo, pelo teorema de Gauss, isso aqui é o fluxo do campo A no infinito, então são termos de borda. Estou pegando termos genuínos de velocidade. Velocidade quer dizer, termos cinéticos. Os termos cinéticos são as velocidades ao quadrado. E aqui são os termos cinéticos no sentido espacial. A dependência espacial de φ, a dependência espacial de A, que é medida nessas duas formas. Né? E aí eu posso agora, claro, por exemplo, misturar. Eu posso ter, nada me impede de ter um termo, eu não posso, por exemplo, misturar φ ponto com A ponto, porque daria um retorno, daria um escalar. Por exemplo, eu poderia misturar, poderia pegar um termo que fosse, por exemplo, né, φ ponto vezes divergência de A. Esse termo aqui não me é proibido. Em princípio, eu poderia colocar. Isso aqui está medindo a derivada temporal, esse aqui está medindo a derivada espacial, isso aqui é um escalar. Então, pegando esse termo. Então, nós pegamos esses termos aqui no sentido diagonal. Cada termo consigo próprio. Então, esse termo com esse termo não dá para formar um escalar. Esse termo com esse termo não dá para formar um escalar. Esse termo com esse termo dá para formar um escalar. Muito bem. Esse termo com esse termo não dá para formar um escalar. Agora, esse termo com esse termo dá para formar um escalar. Eu posso colocar aqui, vamos botar um coeficiente para começar a avaliar um pouquinho. Eu botei A, B, C, D, E. Vamos botar aqui alfa. Vamos botar aqui beta. Então, eu posso pegar, por exemplo, A ponto escalar gradiente de φ. Aqui forma um escalar. A ponto com divergência de A, eu não posso formar um escalar. A ponto com rotacional de A, eu posso formar um escalar. Eu posso botar aqui um gama, a ponto escalar rotacional de A. Estou pegando, como nós já aprendemos anteriormente, já discutimos anteriormente, nós estamos pegando só os termos quadráticos. Então, nós estamos falando do campo eletromagnético livre, né? As equações de Maxwell também, elas são todas lineares. Então, não adianta eu pegar um lagrangiano cúbico no campo, porque se eu pego um lagrangiano cúbico no campo, isso dá uma equação de movimento quadrática, né? Quer dizer, o que sempre que eu tiver uma potência x elevado a n no lagrangiano, quando eu faço a variação, eu vou fazer uma variação ΔX. Vai sobrar x elevado a n menos 1 vezes ΔX. Então, na equação de campo, vai aparecer sempre uma potência abaixo. Então, se as minhas equações de campo são todas lineares, elas aparecem com potência 1, é porque no lagrangiano os campos devem aparecer sempre em segunda ordem, com potência 2. Então, todos os nossos termos são quadráticos nos campos. Aqui eu tenho 2 φs, aqui eu tenho 2 A's, aqui eu tenho 2 φs, aqui eu tenho 2 A's, aqui eu tenho 2 A's, 2 A's, um A e um φ é quadrático, um φ e um A é quadrático. Então essa é a prescrição. A gente olha para a equação de campo e aí a gente sabe que as potências que estão presentes na equação de campo vão me indicar quais são as potências de campos que vão estar no lagrangiano. Se eu tivesse uma equação de campo assim, tipo Lambertiano, de φ, mais, sei lá, um lambda aqui, vamos dizer, uma derivada temporal de φ vezes φ2, e aqui um termo psi, φ4, igual a zero. Então, se eu tivesse essa equação de campo. Então, essa minha equação tem termo quártico. Então, isso significa que na ação deve ter um termo de φ5. Se aqui eu tenho um termo com derivada de φ, quer dizer, o que é esse termo aqui? Esse termo aqui é a mesma coisa que um DDT de φ3, a menos de um fator 1/3, né?
e derivar φ3 em relação ao tempo dá 3 φ2 derivada de φ. Então, eu tenho uma coisa que devo ter um termo que deva ter um φ a quarta aqui. Eu poderia ter um termo que fosse ddt de φ vezes um φ4, vezes um φ3, alguma coisa assim. E aqui, como isso aqui é da D'Alembert, isso aqui é φ, esse termo aqui deveria ser quadrático em φ. Então, olhando para a minha equação de campo, eu já tenho uma ideia, uma sugestão de quais potências vão estar presentes na minha ação. Quer dizer, como as equações de Maxwell são todas lineares nos campos, elas satisfazem o princípio da linearidade, então a minha ação não pode ter derivadas, não pode ter potências mais altas do que 2. Então, por isso que eu não estou combinando 3 campos, eu não posso pegar φ ponto com A ponto ao quadrado, por exemplo, que aí já seria cúbico. E isso daria uma equação quadrática, um campo ao quadrado no lagrangiano. Quebraria a linearidade das equações. Certo? Conceito? Oi, fala. Não sei se eu estou viajando, mas... Oi? Eu não sei se estou viajando, mas quando você está usando Helmholtz, a gente precisa que o campo morra com uma certa taxa na borda. A gente espera que o campo caia suficientemente a zero no infinito. Isso. Então, se você quer considerar termos de borda, a gente teria que considerar também as variações por aquele tensor simétrico? Não, eu acredito que não. Eu acredito que aquele tensor não, se a gente quiser considerar efeitos de borda, não é a introdução daquele tensor que vai resolver o teu problema. Aquele tensor qual? Aquele tensor simétrico que nós vimos, spin 2, que a gente pode construir a partir do gradiente de um vetor. Aquele termo é um termo diferente, ele não vai resolver o problema de borda. Ele é um termo de derivada também. Se o campo cai a zero suficientemente rápido no infinito, aquele termo não vai resolver a coisa no infinito. Se você quiser realmente considerar termos no infinito, você tem que mudar o teu princípio de variações. Porque aí o A não seria mais unificamente determinado pelo divergente no rotacional. Por isso que eu estava pensando que a gente teria que inserir mais alguma coisa para tentar determinar o A. Não, o teorema de Helmholtz, mesmo que o teu campo não caia a zero no infinito, você vai manter o teorema de Helmholtz, só que você vai ter que mudar as funções φ, a função, quando você decompõe, o que está em jogo no teorema de Helmholtz, essa decomposição aqui, ela é sempre verdadeira. Então, problema tem problema. A questão é, quando você diz que φ é 1 sobre Laplaciano da divergência de A, é isso aqui que vai estar incriminado. Porque você está colocando essa função de Green aqui, que é a solução do teu problema, imaginando que o campo cai a zero no infinito. Então, o teu problema vai estar na hora de determinar quem é essa decomposição se mantém. O problema é que o φ e o x não vão ser mais dados dessa forma. A decomposição vale mesmo que ele não caia? Não, vale mesmo que ele não caia. A questão é, quem é o φ? Essa expressão é válida. Se o seu campo cai a zero no infinito, suficientemente rápido. Vamos dizer assim, o ponto assim, subjúdice é essa coisa aqui. Quer dizer, quando você tira a divergência de A, diz a divergência de A é Laplaciano de φ. E aí você diz, meu φ é 1 sobre Laplaciano divergente de A. E aí quando você diz que isso aqui significa o seguinte, que φ de Tx é divergência nas coordenadas então, quando você, a partir daquela expressão, diz que o teu φ é isso, é aí que você está pecando. Se você conseguir colocar, se você quiser colocar um caia zero, enfim, é aqui. E essa função de Green aqui, ela pressupõe que o campo caia zero suficientemente rápido. Nesse caso, se ele não for a zero, mas a gente souber a rotação divergente, se souber as posições de bordo no infinito, você pode determinar. A gente continua tendo universidade? Continua. Você pode corrigir o... Você corrige o φ. Corrige o φ, exatamente. Vamos lá.
Então já me perdi, só para a gente lembrar. Então a gente pegou o quadrado dessa velocidade, quadrado velocidade, quadrado disso, quadrado disso, quadrado disso. Agora eu vou pegar os termos mistos, em princípio eu posso pegar. Então, φ ponto com esse aqui, não dá escalar. Esse com esse aqui, deu escalar. Esse com esse aqui, φ ponto com divergência de A, deu escalar. φ ponto com rotacional de A, também deu escalar. φ ponto com rotacional de A não dá escalar. A ponto com gradiente de φ, eu não perdi nada não, deixa eu pensar aqui. φ ponto com gradiente de φ ponto com a ponto não dá, φ ponto com gradiente, φ ponto com divergência de A, φ ponto com rotacional de A não dá. Tá certo. A ponto com gradiente de φ, a ponto com divergência de A não dá, a ponto com rotacional de A. Gradiente de φ, em princípio eu posso pegar o gradiente de φ com a divergência de A não dá, mas o gradiente de φ escalar rotacional de A eu posso. Então, alfa, beta, gama. Vamos botar, se botar delta vai ser ruim, depois eu vou ter que tirar o delta do campo, né? Aí vai ficar muito delta para complicar. Alfa, beta, gama, delta, vou botar zero. Pulo delta. Então, esse cara. Oi? Vai faltar a letra já. Ah, vamos para o alfabeto árabe. Alfabeto hebraico. Se precisar, a gente tem alfabeto russo aí, do cirílico, né? Uma vez eu precisei usar, a gente tinha uma matriz, aí eu precisei botar alguma letrinha do alfabeto árabe. Se vocês quiserem, a gente bota aí bonitinho. Então, tá, então esse aqui é divergência de A. Então, para gradiente de φ, isso aqui eu posso formar. Depois, esse com esse eu já não posso. Não é isso? Então, a gente conseguiu formar quantos termos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 termos. Eu acho que a gente não esqueceu nada. Então, quadrado desse, pegar a coisa mais geral possível. Quadrado desse, quadrado desse, quadrado, isso aí foi feito. Passo diagonal, tá ok. Depois, esse com esse não dá, esse com esse não dá, esse com esse dá. Aquele lá não dá. Aí, esse com esse dá. Esse com esse não dá, esse com esse dá. Depois, gradiente de φ com divergência de A não pode. Gradiente de φ com rotacional de A pode. Divergência de A com rotacional. Agora a gente pode colocar termo aqui, que seria, por exemplo, vamos pensar, como a gente fez no caso do campo escalar. A gente pode botar alguma coisa que seja quadrática no campo. Nada me impede de colocar um termo que fosse, por exemplo, φ ao quadrado, certo? E aqui um φ A ao quadrado. Termos tipo potencial. Como se fosse um termo x2, um problema de uma partícula. A gente tem x ponto ao quadrado e tem o potencial harmônico, x2. Isso aqui, se eu fizer o princípio variacional, vai me dar alguma coisa linear em φ. Vai me dar 2φ delta φ. Então, para a equação de campo, vai me dar alguma coisa linear. Então, eu não estou perdendo nada. Posso colocar isso aqui. Então, depois a gente vai ver. Agora a gente vai ver o seguinte. Porque, se eu quiser reproduzir as equações de Maxwell, o que eu vou fazer com esses coeficientes? Eu vou querer jogar a coisa mais geral possível e ver o que sai daí. Inclusive, por exemplo, as equações de Maxwell. As equações de Maxwell vão ser um caso muito particular disso aí. Eu estou pegando a possibilidade mais ampla de produzir um lagrangiano que seja quadrático nos campos e que tenha sempre derivadas temporais primeiras e derivadas espaciais primeiras. Derivadas temporais primeiras, derivadas espaciais primeiras. E que seja quadrático nos campos. Por quê? Porque eu quero equações de movimento que sejam lineares nos campos. Eu quero ter o princípio da superposição. Eu quero ter uma equação linear. Quer dizer, se A é solução e B é solução, uma combinação linear de A com B é a solução. Então, nós queremos manter o princípio da linearidade. Então, é por isso. Eu estou escrevendo, então, a equação mais, a proposta de Lagrangiano mais geral possível, compatível com esses meus, vamos dizer, primeiros princípios que eu estava lá. Os primeiros princípios, que é um conjunto de equações de campo que sejam lineares nos campos e que tenham derivadas, no máximo, derivadas segundas nos campos. Já vou aqui. Porque, por exemplo, essa equação aqui, ela vai ser derivada segunda de φ e derivada segunda de A. Ela vai ter um dA, dt, ela vai ter ddt do divergente de A. Essa divergência aqui vai bater nesse A. Então, vai produzir ddt da divergência de A. Então, não importa, essa equação é linear em A, mas tem duas derivadas do A. É isso que eu estou querendo manter. Mantendo assim
o perfil das equações de Maxwell. Está ali. Você, nessa lagrangiana, você está abrangendo uma física de campos livres ou Isso. também com as correntes? Por exemplo, Com as correntes. Você lembrou uma coisa que eu estou esquecendo. Eu estou colocando as correntes. Então, como você está colocando aí, se eu fizer o princípio variacional aí, em nenhum lugar eu tenho chance de aparecer a corrente. Eu preciso. O que significa? Se essa corrente é um termo, se essa densidade é um termo livre de campo, é um termo constante, quer dizer, um termo que não depende do campo. Qual é a potência do campo aqui? É zero. Aqui não tem campo. Como aqui também, não tem campo. Então, algo que na equação de movimento chega com a potência zero, é porque no lagrangiano ela devia ter potência 1. Se eu tiver alguma coisa do tipo xy, e eu fizer o princípio variacional, fizer uma variação em relação a x, isso aqui vai me dar Δx vezes y. E aí, na hora de ler a equação de campo, o que a gente faz? A gente fatora o Δx, vai me sobrar um y, vai me sobrar uma constante. Não entendi nada disso aí. Então, exatamente. Então, não entendi nada. A pergunta é, eu que podia falar, não sei fazer o que você me falou. Mas a sua pergunta já devia ser a resposta. Pelo seguinte, não tem problema, olha só. Quando a gente tem um lagrangiano, imagina você ter um termo desse tipo assim, x elevado a n, que é o teu campo. Vamos dizer, você tem um campo, vamos chamar teu campo de φ. Você tem um campo φ elevado a n, vezes alguma coisa que não é teu campo. Tá. Mas que depende de t e de x, mas não é o teu campo. Quando você fizer a variação, você vai produzir n φ a n menos 1 Δφ vezes ρ. E aí vai continuar dependendo do campo. Isso. Aí sim. Aí quando você vai fazer a equação de campo, o que a gente faz? A gente fatora. O que é a minha equação de campo, na verdade? É a derivada funcional de L em relação a φ. Eu fatoro Δφ. Então, na minha equação de campo vai aparecer φ a n menos 1 vezes ρ. Tá. Mas aqui na tua equação o campo não aparece. O campo está na potência zero. Nesse termo aqui, o campo φ ou o campo A está na potência zero. Se ele está na potência zero, é porque esse φ é 1. Porque quando você fizer, certo? Entendi. Então vai aparecer um termo constante. Então o que a gente deveria colocar aqui seria um termo. O escalar, poderia botar, sei lá, agora, alfabeto, vamos pensar que depois a gente começa a misturar. Lambda, por exemplo, lambda não vai interferir, hora nenhuma. Vou pegar um parâmetro lambda, aí eu vou ter o meu campo φ, eu tenho que produzir aqui, e na minha equação de campo vai ter que aparecer um ρ, e vai ter que aparecer um J, que é um vetor. Então o único jeito que eu tenho, se o meu ρ é um escalar, ele só vai poder se acoplar à primeira potência de um campo, mas para poder formar um escalar só pode ser o φ. E sigma. Quem falou? Boa ideia. Sigma. Aí se eu tiver que botar aqui o meu J, vai ter que aparecer, ele só pode se acoplar lá. E aí você derivou o acoplamento mínimo. Isso. Né? Aí a gente está Que é espetacular. Já sai pela tua argumentação de invariância, já sai, tá certo? Então, sabendo o que você tem na equação de campo, vocês já estão, como o Henrique chamou a atenção. Nas minhas equações de Maxwell, elas não estão livres, elas têm fonte. Tem uma fonte ρ e tem uma fonte J. Então, para ter um termo livre de campo na equação de campo, é porque esse termo deveria estar aparecendo linearmente do campo na ação. E sempre pensar o seguinte, a potência do campo na ação é n. Se o campo tem potência n na ação, na equação de campo ele vai ter sempre uma potência mais baixa. Por quê? Porque eu fiz a variação em relação ao campo. Então eu sempre diminuo com a potência. Então, sempre que eu olhar para a equação de campo, eu tenho que ver que a potência na ação ou no lagrangiano vai ser uma potência a mais. Tá claro? Mas aí você está pressupondo que as fontes do infinito são zero? Não estou deixando as Podem fontes. existir fontes do infinito? Pode, Ou né? J. Se você pegar um condutor, um fiozinho infinito carregado, né? A fonte pode ir no infinito, nada lá está te dizendo que o campo. Só que aí se o campo cai a zero, se você tem uma fonte no infinito, você não espera que o campo caia a zero no infinito. Pode ter fonte lá no infinito, então você vai ter campo lá no infinito. Professor, Foi?
Eu estava achando que o Rho e o J iam ser encontrados pelo Φ e pelo A. Não, o problema físico é, dadas as correntes externas, as fontes externas determinam os campos. O problema físico, joga cargas e correntes, determina o campo, então eles são dados. Agora, se você quiser ter uma origem, aí você pode dizer, não, mas eu quero dar uma origem microscópica para a minha carga. Minha carga, você pode dizer assim, encontre o campo de um solenoide. Então, eu estou te dando a distribuição de corrente, eu estou te dando o solenoide. Aí você vai calcular o campo. Nós estamos fazendo o quê? Eu estou dando a densidade de carga e a densidade de corrente. E aí, claro, com a densidade de carga e a densidade de corrente, você vai calcular o campo. Você poderia dizer assim, não, mas a densidade de carga e a densidade de corrente, para mim, elas não são dadas, elas não são uma coisa fixa que eu estou dando. Elas são também determinadas, tem uma estrutura microscópica. Aí você vai ter que dizer, aí, se a gente fizer o acoplamento da equação de Dirac com o campo eletromagnético, aí eu posso dizer que quem é o meu Rho? Nós já calculamos um Rho agora na equação de Dirac. O meu Rho vai ser psidagma psi. Então eu poderia colocar esse termo aqui, psidagma psi φ. E aí eu saberia que a minha densidade de carga é a densidade de carga do campo psi. E aí eu teria que determinar o campo psi para o problema ficar acoplado. Eu boto as linhas cargas, elas se movem, elas vão gerar campo. E aí, ela vai gerar um campo e ela está acoplada a esse campo que ela gerou. Então, quando você quer ter uma distribuição, aqui eu estou dando um problema diferente, um problema mais simples. Eu estou, dada a distribuição de cargas e correntes, encontro os campos. Então, Rho e J não são campos a determinar. Eu não vou fazer variação em relação a ele, porque eles não são arbitrários, eles são dados. Dá um fio, ou sei lá, dá uma esfera carregada e calcula os campos, né? Aí você tem o Rho, o J e o Φ são dados. Mas agora a questão é, e se o J e o Φ não forem dados, mas também forem um problema, eu tenho uma distribuição de elétrons em movimento e vou carregar os campos. Então esses elétrons vão gerar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, esse campo eletromagnético que é gerado, ele vai interagir também com o próprio elétron. Então o teu problema é acoplado. Aí então a gente vai ter que escrever uma equação, quer dizer, a gente vai ter que botar um lagrangiano que leve em conta também a dinâmica do campo que gera carga, não o que está feito aqui. A gente vai dar um caso mais acadêmico, cada campo separadamente. Então eu estou dizendo, não sei quem são as fontes do campo eletromagnético. Mas depois nós vamos acoplar, por exemplo, um campo escalar carregado com o campo eletromagnético. Aí o problema vai ficar total. Esse Rho e esse J vão ficar em função do campo que é carregado. Está claro o conceito? Que a gente quer chegar nas equações de campo, a gente não tem elas. Isso. Então o que eu estou dizendo é isso. Como é que eu posso, com o princípio lagrangiano, chegar nas equações de Marx? É isso que eu estou dando. Dado que as cargas e a corrente me são fornecidas como objetos externos. E você não bota derivadas nos campos, porque a gente espera uma certa forma das equações. Eu não boto o quê? Derivadas nos campos que associados no Φ e no A, que estão multiplicados por Rho e por J, porque a gente espera uma certa forma. Você já sabe por que eu não coloco. Tá. Por quê? Imagina que eu poderia fazer isso. Rho, Φ ponto. Por que não? Isso aqui não é um escalar? Sim. Mas aí quando eu fizer a variação em relação a Φ, isso aqui vai produzir Rho, delta, Φ ponto. E aí para eu produzir o delta Φ, eu preciso integrar por partes. Ia ficar uma derivada temporal. E ia ficar uma derivada temporal da que a parte. gente espera. Se não está lá. Certo? Bom, então a equação é... Na verdade, esses argumentos são só porque você está preso ainda Isso. nesse processo de Marx. Não, se porque você quiser fazer tipo um dos elétricos, você inventa. Isso. Se eu quiser viajar, eu posso viajar. As coisas que eu quiser. É porque aqui sim, eu estou fazendo isso. Eu estou dizendo, nós queremos produzir uma ação que reproduz as equações de Marx ou variantes. Mas no mínimo as equações de Marx. Então eu estou me baseando naquilo que as equações de Marx me dão. Mas se eu não soubesse as equações de Marx, dissesse, dado um campo escalar φ e um campo vetorial A, escrevo o lagrangiano. Nós vamos ver, aqui nós vamos ter muito mais coisa do que o Marx. O Marx vai ser um caso hiperparticular que nós estamos fazendo. É certa fenomenologia, já me disse que eu. Isso, exato. E aí tem, ou você tem, vamos dizer assim, o conhecimento fenomenológico, que vai te indicar o que você vai fazer, ou você pode fazer, vamos dizer assim, ter uma postura mais diraquiana. Não quero olhar a realidade, quero olhar a minha realidade. Eu vou produzir alguma coisa depois que a natureza se vire. Ou que um experimental se vire para me mostrar. Eu poderia fazer assim.
Então, vamos pensar, vou construir uma coisa abstrata, mais geral possível, depois eu vou ver o que eu posso conectar isso com a realidade observada. Certo? Aqui nós vamos fazendo o contrário, no método Galileu-Newtoniano, a luneta de Galileu-Newtoniano. Primeiro eu botei a luneta, vi as equações, já vi as luas de Júpiter, está tudo na minha mão, agora eu quero escrever o Lagrangiano. Depois eu vou poder tomar uma atitude, mais na frente a gente vai tomar uma atitude mais, assim, mais autônoma. A gente tem princípios de invariância, eu vou escrever o Lagrangiano mais geral e vou ver o que vai me dar. E aí eu vou botar a luneta para ver se eu acho ou não. Certo? Vai ser a luneta diraquiana. As equações vão na frente. Isso aqui está virando um verdadeiro diraquistão, né? Isso você para em Dirac. Então pronto, tem um diraquistão. Vamos lá. Beleza. Então acho que a gente agora, já que a aula está acabando, a gente pode começar. Aí vira tarefa, né? Não, mas na aula que vem eu continuo. Então o que nós vamos ter que fazer? Agora, procedimento normal. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: antes de mais nada, sempre conselhos, isso aí são conselhos práticos, né? Aqueles conselhos de rua que resolvem muitas coisas, né? Que é o seguinte: antes, quando a gente é um lagrangiano muito extenso, a gente escreveu todos os termos possíveis, estão lá. Mas será que não tem termos que são redundantes? Será que não tem termo aí que não é uma derivada total, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se eu pegar esse termo aqui, o que é a divergência de um escalar fazendo o produto vetorial com o rotacional de um vetor? Isso é um escalar no final do dia. O que é isso? Isso aqui é BI vezes epsilon I JK DJK. Isso aqui é componente I do rotacional e a componente I do gradiente. Vamos fazer o seguinte, vamos botar isso aqui, vamos escrever isso aí sob a forma de uma derivada. Vamos fazer isso assim. Vamos escrever isso aqui como se fosse o DI de φ epsilon I JK DJK. Quem é a derivada disso tudo? É a derivada do primeiro vezes o segundo. É esse termo aqui. Ó. O primeiro termo, então esse termo que está aqui, ó, é igual a isso aqui. Vai produzir derivada desse vezes esse. Mas agora, claro, menos o φ epsilon I JK DI DJK. Então tá, eu posso dizer o seguinte: esse termo aqui é essa derivada, essa divergência, isso aqui no final do dia, isso aqui só sobra o índice I, tudo que está aqui dentro é um vetor. Que vetor é esse? Esse vetor aqui é φ rotacional de A, exatamente. Então, na verdade, esse termo aqui é a divergência desse termo que está aqui sozinho, isso que está aqui do lado esquerdo aqui, isso aqui é a divergência de φ rotacional de A. Então a gente está mostrando o seguinte, que o gradiente de φ escalar rotacional de A é a divergência de φ rotacional de A menos, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é simétrico em J. Isso aqui é antissimétrico em J. Isso aqui é identicamente zero. Isso aqui seria, na verdade, se a gente olhar bem, isso aqui é a divergência do rotacional de A. A gente está dizendo o seguinte, que o gradiente de φ escalar rotacional de A é a divergência de φ rotacional de A menos φ divergência do rotacional de A. Mas aí, imaginando que os campos são suficientemente bem comportados para terem divergência do rotacional igual a zero, esse termo é zero. Então esse termo, na verdade, virou uma divergência. E se ele é uma divergência no lagrangiano, ele é um termo de superfície na ação. Então esse termo é redundante. Não precisava ter escrito esse termo. Olha, esse termo aqui. Esse termo aqui, por si só, ele é um termo de superfície. Se nós não estamos considerando termo de superfície, esse termo aqui pode ser descartado já de saída.
Será que tem mais algum? Termos de superfície, poucos campos são nulos. Também os campos caem a zero. Ou seja, não é somente isso. Significa o seguinte: se você está tendo uma medida do campo só no infinito, quando você tira a equação de campo, o que você precisa da equação de campo é a evolução do teu sistema no interior do volume. Então você tem uma informação do campo na fronteira, mas você não tem nenhuma informação do campo dentro do volume. O que você quer, a equação de movimento, é aquilo que acontece entre os sistemas de integração. Então esse termo de superfície, ele é um termo que está medindo, ele está te dando o valor do campo no infinito, ele não está te dando nenhuma informação dinâmica sobre o campo. Mas o campo do infinito vai influenciar o campo que está no volume? Pode influenciar, depende. Dependendo se você está em duas dimensões, depende do alcance da interação. Tá. Se a interação for logarítmica, O troço é mais complicado. não, pode ser, tem muitas sutilezas aí. Então a gente está jogando fora os termos de superfície. Será que esse termo aqui, ele tem uma divergência só, ele não tem cara de termo de superfície. Mas vamos dar uma checada aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, a primeira coisa que nós temos que olhar então isso é sempre... Bom, a gente pode também fazer o seguinte: se você não quiser olhar isso, não precisa nem se preocupar com isso. Só que os termos que forem de superfície automaticamente não vão aparecer na equação de movimento. Então, se a gente tiver um lagrangiano dessa amplitude aqui, e na hora aí vai fazer um princípio variacional, derivou a equação de campo, alguns termos desapareceram da equação de campo. Esse termo de zeta não ia aparecer. Zeta não apareceu na equação de campo. Eu errei ou não? Aí você vai ver, não, porque esse termo é um termo de superfície. Então, ou a gente deixa de lado e vai fazer o princípio variacional cegamente, ou a gente primeiro tenta ver quais são os possíveis termos de superfície. Fazer o princípio variacional com 15 termos e é fácil eliminar o que não precisa antes. Pois é, melhor eliminar o que não precisa antes, exatamente. Então, porque também é mais, vamos dizer assim, mais inteligente da nossa parte, né? Tentar já fazer uma coisa mais limpa desde o início. Oi? Se aparece um termo de superfície lagrangiano, então ele não vai ter efeito físico nenhum. Ele não vai ter efeito físico na equação de movimento, não. Na equação de movimento, não. Se ele é um termo de superfície e você está desprezando a contribuição dos campos no infinito, ele não vai influenciar na tua equação de movimento. Tá? Ele não aparece em lugar nenhum assim. Ele aparece no lagrangiano, mas não na equação de movimento. E se ele não aparece na equação de movimento, ele não vai aparecer nas tuas leis de conservação também, nas tuas equações de continuidade. Topologia. Seria um termo mais ou menos topológico. Seria um termo que só poderia estar dando alguma descrição, né, de, vamos dizer assim, de alguma invariância de natureza. Porque se você pensa o seguinte: se você tem uma variedade, você deforma essa variedade continuamente, vamos dizer, a fronteira dessa variedade continua fronteira. Então você teria, vamos dizer, esses termos de superfície, eles poderiam estar ligados a alguma coisa que seria invariância topológica para você. Então, se você tiver, por exemplo, algum tipo de... Se você considerar configurações topológicas, aí esse termo vai ser importante. Ou seja, considerar configurações em que os campos no infinito não são zero. E isso acontece em física. Quando a gente estuda vórtices, né? O estudo de vórtices magnéticos em supercondutores, os vórtices, eles são caracterizados, né, por contribuições de campo que não vão a zero no infinito. Então, são termos importantes. Então, tem sistemas físicos que a gente precisa considerar os campos no infinito. Quando a gente estuda ínsula, vamos fazer isso aqui no curso, né? Porque a gente falou que vai fazer vai fazer configurações topológicas em Yang-Mills. Então, quando a gente estudar sólitons, instantons, monopolos, essas configurações são soluções das equações de campo que não caem a zero no infinito. Aí a gente vai ver que isso aí tem uma física interessante. Você, quando está fazendo isso, poderia estar perdendo o pregnóstico. Oi? Quando está fazendo isso aí, você poderia estar perdendo o pregnóstico. Enquanto estou fazendo isso, sei que estou perdendo. Claro, quem dá aula perde pregnóstico. O pregnóstico é quem só trabalha. Esse pregnóstico desse ano foi com topologia. Já é esperado, né? Só que eu não sabia. O trabalho deles foi de que ano, exatamente? O trabalho deles foi de que ano? O do Taurus, olha, tem um trabalho deles que os trabalhos deles no início da década de 80. São trabalhos de praticamente 35 anos atrás. A semente, né? Depois as coisas evoluíram, mas assim, o trabalho originais dele, do Taurus, do Costerlitz, do Raul Dele, tudo da década de 80, início da década de 80. Vamos lá. Então
só para a gente finalizar. Quem? Eles estão todos nos Estados Unidos, são todos ingleses, mas foram todos para os Estados Unidos. Eu acho que Kosterlitz é de Brown University. Um deles é de, eu acho que é da Universidade de Washington, acho que é Washington e Seattle. Um é que eu não sei, o Haldane eu não sei, mas o Kosterlitz é de Brown. E tinha o Haldane também em partículas. Tinha, sim, tem também um cara com esse mesmo sobrenome, exatamente. Bom, então vamos ver, esse termo aqui, gradiente escalar, gradiente, não é termo de superfície, né? Certamente não. Só olhar aqui, a gente pegar um termo que é gradiente de f, eu vou poder escrever assim, gradiente, divergência de f, menos f, laplaciano de f, né? F. Então, esse termo aqui, ele é a divergência disso aqui menos isso aqui. Mas isso aqui é um termo de superfície, mas isso aqui não é. Então, quer dizer, esse termo pode ser transformado nesse, mas então não é um termo de superfície. Termo de superfície certamente vai ser quando tiver termo cruzado. Todos esses termos aqui não dá para fazer, só vocês olharem, não dá para fazer termo de superfície, porque divergência de A, se eu pegar, por exemplo, divergência de A ao quadrado, é isso aqui. Eu posso botar esse DI aqui como termo de superfície. DI, DJ, AJ. Menos AI, DI, DJ, AJ. Então, esse termo é superfície, mas esse não. Isso aqui não é zero. Então, não tem como. Vamos ver esse termo aqui. Então, esses primeiros termos não tem como, né? Esse termo aqui, observa só uma coisa, vamos ver se vocês já vão conseguindo acompanhar. A gente pode fazer integrações parciais no Lagrangiano. Já sabe por quê? Porque a integração parcial a gente está jogando fora do termo de superfície. Olha esse termo aqui. Esse termo aqui, se eu jogar a derivada temporal aqui, eu vou produzir uma ponta. E se eu jogar esse operador de gradiente aqui, eu vou produzir um gradiente de φ. Então, tudo está me indicando que esse termo é exatamente igual a esse termo, a menos de uma derivada total. Uma derivada de um termo de superfície. Vamos ver só. Vamos pegar esse termo aqui, ó, φ ponto, divergência de A. Então vamos escrever esse termo aqui. Então ele é φ ponto, DI, AI. Então eu posso escrever assim. Divergência de φ ponto, AI. Menos DI, DT, φ ponto, AI. Então, esse termo aqui é isso aqui, claro. Que é igual a isso menos isso. Mas esse já é um termo de superfície. Então, eu disse que esse termo pode ser escrito assim. Mas agora eu posso pegar esse termo aqui e fazer o seguinte. Ele é menos DDT do DI φ. Aí, mais DI φ DDT do aí. O que eu fiz? Botei como uma derivada temporal total. Então, esse termo que está aqui, ó, menos isso, é justamente menos a derivada disso vezes isso, e aí compensa jogando fora isso aqui. Aí, esse termo aqui vai embora, né? E produz simplesmente isso aqui. Quer dizer, a derivada do primeiro vezes o segundo. A derivada do primeiro vezes o segundo. E aí, depois esse vezes a derivada desse. Então, esse termo é um termo de superfície. Então, no final do dia, o que eu mostrei? Que esse termo aqui acabou sendo igual a esse. Só que esse termo aqui, o que ele é? Ele é gradiente de φ escalar dAdt. Então, esse termo aqui, φ ponto divergência de A menos de integrações parciais, é igual a esse. Então, eu posso escolher um dos dois. Os dois termos são equivalentes. Eles diferem por uma derivada, por um termo de superfície. Por vários termos de superfície. Eu joguei fora esse termo de superfície no espaço e joguei fora esse termo de superfície no tempo. Isso
uma derivada temporal no tempo, pegar o tempo infinito e o tempo menos infinito. Então eu posso, por exemplo, abdicar desse termo, não precisaria ter escrito esse termo, bastava ter escrito esse. Esse termo aqui tem a ponto rotacional de A. A ponto, então ele é AI ponto rotacional de A. Epsilon I, JK, DJK. Quer dizer, se eu posso botar essa derivada aqui, vamos dizer, botar essa derivada aqui, DJ, né? Lá em ponto, Epsilon I, JK, AK. Então esse termo aqui é um termo de superfície. Mas aí, quando eu pegar esse termo aqui, aí não vou pegar. Esse termo aqui não é uma derivada. Então esse termo aqui, em princípio, fica. Esse termo aqui é um termo de superfície e esses termos aqui não tem como ser termo de superfície. Então a gente pode começar a fazer as variações. Eu vou fazer só a variação em relação às filas, tá? Então esse termo aqui já desapareceu. E esse termo aqui já desapareceu. Então, vou pedir uma grande gentileza a Jade, né, que é a nossa escriba, nossa sacerdotisa escriba. Você pode marcar os termos que eu joguei fora da prova de antes, porque na aula que vem eu vou precisar pegar os termos que ficaram. Então, vamos fazer as variações em relação a φ. Vou tirar a equação de campo do campo φ. Então, vamos fazer delta φ. Isso vai me dar um delta L. Delta L. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar 2A φ ponto, delta φ ponto. Vai produzir isso aqui. Nós já sabemos como proceder. 2A φ ponto, delta φ ponto. Então, o que a gente tem que fazer? Liberar isso aqui. Isso aqui é um DDT do delta φ. O que nós precisamos fazer? Jogar essa derivada temporal para cá, para liberar o delta φ. O que a gente vai querer ter é um delta φ livre aqui. E o resto que está aí dentro vai ser a equação de campo para a gente. Então, esse primeiro termo ele vai produzir para a gente menos 2A derivada segunda de φ. Φ dois pontos. Está dando justamente a aceleração do campo φ. Velocidade no lagrangiano gera aceleração na equação de movimento. Tá lá, esse termo está feito, esse termo está feito. Nós temos sempre que fatorar um delta φ, cada termo desse. Aqui não tem φ, aqui tem φ. Então isso aqui vai ficar C, vai ficar 2C, gradiente de φ, escalar, gradiente do delta φ. De novo, tem que fazer integração. O que é esse termo aqui? Esse termo aqui é 2C, DI φ, DI do delta φ. O que eu vou fazer para liberar o delta φ? Jogar essa derivada para cá. Jogar o termo de superfície, que vai a zero, mas trago essa derivada para cá com sinal menos. Vai produzir o quê? Um laplaciano de φ. Então esse termo aqui vai produzir para nós menos 2C laplaciano. Cara, pior que tem o seguinte, tem um C na equação de Marx, 1 sobre C2, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar, para não ser a velocidade da luz, vamos chamar, só para não ter problema, vamos chamar isso aqui de um C tio, só para não ter problema, para ter certeza que não é a velocidade da luz. Porque pode ser que as duas coisas depois se misturem e a gente não sabe quem é a constante e quem é o C. Beleza, então esse termo não foi feito. Esse termo aqui não tem φ, esse termo aqui não tem φ. Esse termo aqui tem φ. Então é aquele termo que engoliu o outro. Então esse termo vai produzir para nós alfa DDT do delta φ vezes a divergência de A. Então de novo, o que eu tenho que fazer? Liberar esse delta φ. Gera um termo de superfície no tempo e joga essa derivada para cá. Então essa derivada vem para cá, com sinal menos, e vamos liberar o delta φ. Então vamos produzir um termo aqui que vai ser menos alfa divergência do A ponto.